Amém, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso é estar na casa do Senhor. Que maravilhoso é estar num sábado à noite, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. É assim que o Senhor quer a cada um de nós. Quer jovens, quer adolescentes, quer idosos, quer homens, quer mulheres, quer crianças. O Senhor quer que estejamos louvando e glorificando o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos fez. O Senhor nos criou para glorificarmos a Ele. Foi para isso. E quando o homem se esquece disso, ele se esquece do motivo, a motivação para que ele foi criado. E aí a vida dele fica uma vida sem sentido. Então, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, trazendo a mensagem nessa noite maravilhosa, culto da juventude, o primeiro culto da juventude do ano, o primeiro de muitos, porque o Senhor tem preparado muitas coisas, muitas maravilhas para a juventude dessa igreja, essa juventude que vem fazendo o trabalho, a obra do Senhor com amor, com zelo, com carinho, mas procurando sempre fazer com santidade, porque se não fizermos a obra do Senhor com santidade, o Senhor não recebe, Ele não recebe qualquer coisa. Tudo que apresentamos para o Senhor tem que ser santo, tem que ser puro, senão Ele não recebe, como o irmão Leandro falou. Senão não chega como incenso, o cheiro de incenso suave das suas narinas. Eu quero também falar algo aos irmãos que essa juventude passou por muitas dificuldades, porque desde 2009, quando começamos a fazer um trabalho, quando eu comecei a fazer um trabalho aqui na obra, na Casa do Senhor, 2008, nós nos colocamos de pé e tentamos fazer a obra do Senhor e conseguimos fazer muitas coisas. Os jovens e adolescentes dessa igreja fizeram coisas que não foram feitas antes, mas isso é da honra e glória do Senhor, porque Ele tem capacidade de nada, é o Senhor que dá forças para a gente. Mas quando estamos fazendo a obra do Senhor, o inimigo sempre se levanta. E o inimigo tentou se levantar contra essa juventude, a juventude da segunda igreja batista em Anchieta. Como? Se estávamos fazendo a obra, temos muitos jovens aqui, adolescentes, que têm prazer, que vêm aqui, que fazem a obra, pessoas que podemos nos inspirar, podemos aprender muito, mas o inimigo ele não vai na obra, ele é traiçoeiro. Ele foi de uma maneira bem sorrateira, no disse-me-disse, na fofoquinha, ele foi atrapalhando, ele foi tentando, mas o inimigo, ele trama. Mas quando ele trama alguma coisa, o nosso Deus que vê tudo, ele vai lá e mexe tudo. Ele vai lá e dá visão ao homem. Ele dá visão ao homem para falar, ei, a obra do Senhor é mais importante do que qualquer cargo, do que qualquer posição. Então, os jovens, adolescentes, a juventude, ela não deixou, não passou essa oportunidade na mão dela, graças a Deus. Nós paramos, observamos e não estávamos fazendo coisas erradas não, mas estávamos deixando o foco, que é o Senhor Jesus, a salvação. E quando o homem deixa de olhar para a sua salvação e coloca a coisa mais importante, e aí começa a vir o esfriamento espiritual. Mas eu dou glórias ao Senhor, porque o Senhor, Ele deu forças aos jovens e hoje estamos aqui juntos, unidos. E quem sabe disso, quem passou por essa situação, essa experiência sabe o que eu estou falando. Fizemos uma reunião, conversamos, oramos, buscamos uma direção do Senhor. E o Senhor, Ele nos respondeu. O Senhor nunca deixa a nossa oração em vão. Nunca deixa sem resposta. O Senhor respondeu. Estamos aqui hoje fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e porque Sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço a presença dos jovens adolescentes. Agradeço a presença da Luciana representando a juventude, a liderança. Agradeço o Luiz representando a aliança com Cristo. Agradeço ao Leandro representando vice-presidente dos jovens, glórias a Deus. Agradeço a todos os jovens e adolescentes, aos nossos convidados da Assembleia de Deus. Enfim, Beira Rio, correto? Agradeço aos membros da nossa igreja, agradeço ao nosso pastor João Navegante, que tem nos ensinado a caminhar com o Senhor. Agradeço a todos que estão aqui, aqueles que eu não falei o nome, porque se eu fosse falar, a gente ia embora e não ia trazer a palavra. Enfim, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, Ele é misericordioso, e hoje estamos fazendo esse culto, porque esse culto nasceu no coração do Senhor. O Senhor nos quer aqui,
com alegria. Não aqui para poder cumprir apenas um horário, 1h30, 2 horas, e depois vivermos a nossa vida, não. É uma vida completa. É você estar aonde você está, na sua rua, e você está em comunhão com o Senhor, falando com Ele. É você pegar o ônibus e Ele está lá com você. É você estar no seu trabalho, acontecer aquele problema, você, Senhor, está vendo? Você está vendo, Senhor, como eu estou sendo justo, honesto, e estão sendo injustos comigo. E aí, quando o justo clama ao Senhor, o Senhor não fica parado no céu, não. Ele vem e responde. Ele vem e mostra a santidade. Ele mostra que Ele é um Deus santo e Ele é um Deus justo. E Ele faz justiça na nossa vida. O Senhor fala, minha é a vingança, eu retribuirei. Não vamos tentar fazer vingança com as nossas mãos. Eu vou orar agradecendo ao Senhor por estar aqui, por essa oportunidade, orar pelas nossas vidas, orar pela palavra nesse momento. Irmãos, curvem as suas frontes. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença agora, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome. Quero dizer que só Tu és santo, que só há salvação no Teu nome, Jesus, para mostrar que ainda há um povo que te louva de todo o coração, um povo que busca a Ti, que não busca carro, que não busca casa, que não busca dinheiro, busca a Ti, porque pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar a Tua presença, Senhor, porque sabemos que o homem, quando não está na Tua presença, se torna um animal. Então, certo e errado para ele é a mesma coisa, Senhor. Senhor, então clamo a Ti, clamo pela Tua presença, clamo pela Tua misericórdia, para que possa me guiar para trazer essa palavra, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Meu Pai, a Tua palavra que salva, cura, liberta e restaura a vida, Senhor, porque o Senhor tem para falar coisas a pessoas que estão aqui. A todos nós tem vidas a ser restauradas. Tem pessoas que têm que voltar hoje. Tem pessoas que têm que ouvir uma palavra para poder se consertar. Tem pessoas que têm que ouvir uma coisa para poder não fazer besteira. E tem pessoas que precisam ouvir porque é a resposta das orações, Senhor. Então, Senhor, fala do jeito que o Senhor quer, meu Pai. Que o Rodrigo não venha atrapalhar, Senhor. Que o Rodrigo não seja, meu Pai, impeditivo. Porque quem é o Rodrigo para impedir o Senhor de falar, Senhor? Meu Pai, então fala aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, clamando nas Tuas muitas misericórdias, Senhor, porque o Rodrigo é falho, o Rodrigo não presta para nada, Senhor, mas o Senhor Deus é Deus Todo-Poderoso e usa, meu Pai, meu Pai, aqueles que se colocam humildes para poder fazer a Tua palavra, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Meu Pai, me guia e me capacita, é que eu te peço em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho como o tema dessa mensagem que o Senhor falou comigo, que é, não importa onde você caiu, o Senhor quer te levantar. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra preparada para todos nós. Livro do profeta Isaías, o livro que eu mais gosto. Os jovens não sabem que isso não é segredo, né, jovens? Nunca falo isso, né? O livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 10. O Senhor tem uma palavra para todos nós nessa noite. Os irmãos que não têm Bíblia, se tiver dois aí, presta para o irmão do lado, ou então junta, para que todos possam estar lendo. Amém, irmãos? Vamos lá, leitura. Isaías, no capítulo 35, no versículo 10, diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilos. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Amém. Glórias a Deus. O Senhor diz, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilos. O Senhor tem uma palavra maravilhosa. O Senhor me fez meditar em duas passagens da Bíblia, onde dois personagens, um homem e uma mulher, tem uma história que vai falar um pouco no nosso coração, falou no meu coração durante essas 3 semanas que se passaram, que os irmãos possam meditar. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos lá, falar um pouco, vamos observar, ler um pouco sobre a história de Sansão. Vamos lá no livro dos Juízes. O livro dos Juízes,
no capítulo 13, no versículo 7. No versículo 7, do capítulo 13 do livro de Juízes, diz: porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Aqui está dizendo, um anjo está dizendo para os pais, a mãe de Sansão, que eles teriam um filho e que esse filho seria consagrado ao Senhor, seria um nazireu. Enfim, que ele não bebesse bebida forte, nem vinho, enfim, porque ele seria consagrado ao Senhor. O Senhor, ele tem um plano, um propósito na vida de cada um aqui, desde o nascimento. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu porque o seu pai e a sua mãe, sem querer, numa noite de amor, acabaram fazendo você, não, porque o Senhor tem um plano na sua vida, na minha vida, na vida de cada um aqui. É um plano individual, não é o mesmo plano da sua vida, não é o plano da minha vida. Enfim, por quê? Porque às vezes o dom que Deus te deu não é o dom que Deus me deu. Enfim, porque cada pessoa vai executar uma função na casa do Senhor. Então, é como se fosse um corpo, não é verdade? Tem mão, tem pé, tem cabeça, enfim, cada um tem a sua função, mas tem a sua importância. E Sansão foi um homem que foi levantado no período dos juízes. O período dos juízes era um período onde o Senhor levantava sempre um homem até por estar à frente do povo, livrando o povo das batalhas. Então, o Senhor falou com o pai e com a mãe de Sansão que ia levantar um juiz, mas esse juiz ia ser levantado desde o ventre. Os outros o Senhor chamou durante a sua vida, mas o Senhor falou que ele ia ser levantado desde o ventre da mãe, para que eles pudessem cuidar desse filho. E Sansão realmente ele foi se desenvolvendo. E Sansão, preparado para poder estar fazendo a obra do Senhor, à frente do povo de Israel, defendendo das batalhas, e todo mundo conhece a história de Sansão, né? Sansão é um homem muito forte, vigoroso, não é verdade? Mas, em um momento da vida de Sansão, o momento que ele começa a atingir a maturidade, vamos colocar assim, ou a maioridade, maturidade eu não digo, mas a maioridade, Sansão começou a ter planos diferentes dos planos de Deus. Deus queria uma coisa e Sansão queria outra. E aí Sansão vai e opta, porque o homem pode escolher. O homem é livre para poder escolher o caminho que ele quer seguir. Sansão segue um outro caminho. Como tudo começou como? Quando Sansão se interessa por uma mulher de um outro povo. E o pai e a mãe de Sansão falam para ele, e Sansão chegou para ele e falou, estou interessado por uma mulher. Ela é de onde? É dos filisteus, enfim, de um outro povo inimigo, inimigo do povo de Israel. E aí o pai e a mãe dele falaram, mas tem tanta gente no nosso arraial, ou seja, no nosso povo, mulheres bonitas. Ele disse, não, eu quero ela, estou encantado, apaixonado por ela. E ele seguiu. Aí nós aprendemos uma coisa. O inimigo, ele tem preparado também um plano para te tirar da presença do Senhor. Se Deus tem um plano de maravilhas, um plano de bênçãos para a nossa vida, o inimigo tem um plano também para nos tirar. E o plano do inimigo é um plano muito sedutor. Né? Com Sansão foi uma mulher, bela, bonita, não foi ainda Dalila, mas foi uma outra mulher. E Sansão, apaixonado, foi. E nisso ele começou a passar a frequentar a terra do inimigo. E ele vai à terra do inimigo, e conhece o inimigo, mas o inimigo sabe que Sansão não é nada ali. Muitas vezes nós, servos do Senhor, acabamos nos interessando por coisas lá de fora, coisas lá do mundo. Muitas coisas, pode não ser uma pessoa, pode ser uma festa, pode ser aquela vida, pode ser, enfim, aquele glamour que tem da vida de pessoas que saem, que fazem, acontecem, vivem a vida da maneira que pensam, não olham, não pensam, não meditam no que o Senhor quer, meditam realmente no que Ele quer. Na soberba, o homem é soberbo, eu sei, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, eu sou maior de idade, e eu escolhi assim. Aí você fala, não, mas olha, essa palavra de Deus diz isso, eu sei que eu estou errado, mas deixa eu assim, um dia eu volto. É assim? Um dia eu volto. Se Jesus quiser, eu volto, eu vou curtir tudo lá fora, e depois eu volto. Sansão foi, ele se envolveu com essa mulher. E isso transformou de laço na vida dele. Criou confusão, ele não era daquele lugar, mas estava convivendo no mundo, estava convivendo num local que não era dele. Deus queria ele no meio do povo dele, fazendo a obra
Mas Sansão não. Eu posso, eu sou forte, eu tenho eu tenho isso, tenho aquilo. E muitas vezes nós temos uma capacidade que Deus nos deu para poder usar aqui dentro. Mas nós olhamos e falamos assim, eu sou bom, sou muito bom, eu vou lá, eu canto, eu prego, eu louvo, participo, faço a obra do Senhor, mas eu também fico aqui fora, onde eu faço as minhas coisinhas, vou para lá e vou para cá, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, é verdade, mas o inimigo vai criando essas estratégias, te seduzindo, e você vai se envolvendo, sem perceber, e quando você vai ver, o problema é muito maior do que nós pensamos. Sansão acabou tendo confusão. Por quê? Ele criou uma brincadeira, um enigma com as pessoas do mundo, os filisteus. E nesse enigma ninguém conseguiria descobrir. Ninguém. E aí fez uma disputa, porque se eles não soubessem, eles teriam que dar um presente para Sansão. Sansão estava noivo dessa mulher, dos filisteus, da guerra dos filisteus. Isso criou a ira maior entre os povos. Sansão, ele não contou o segredo e ninguém ia saber, mas só que a mulher dele foi pressionada pelo povo dos filisteus a falar. Então ela vai lá e pergunta a Sansão qual é o resultado do enigma, qual é a resposta, porque senão nós vamos matar o seu pai, a sua família e todo mundo. Ela foi lá e persuadiu Sansão. Sansão, você me ama, então me conta o que é. Sansão, não posso, eu vou ganhar desses filisteus, eles são dos povos inimigos, eu vou humilhar eles, né? Sansão brincando, né? Tudo mais. E ela, poxa, mas você não me ama? E foi persuadindo, e chegou um dia que Sansão foi e contou. E ela foi lá e teve que contar com os inimigos. No dia da resposta, no dia em que Sansão ia encontrar com eles, iam perguntar para eles, vem cá, vocês sabem do enigma, não sabem? Eles chegaram àquela resposta, porque a mulher de Sansão, a prometida de Sansão, tinha contado. Sansão se irritou e sabia que tinha sido traído. E aí, Sansão, ele mostra o que ele tinha no coração, que ele era forte, ele saiu batendo, matando, enfim, agredindo os homens, queimou a plantação dos outros inimigos, suscitou a ira do outro povo, e depois ele voltou para o povo dele. E ele voltou para fazer a obra. E os filisteus irados com Sansão. Aumentou mais ainda, mas aí Sansão voltou e começou a fazer a obra novamente. Mas depois Sansão se interessa por uma outra mulher, aí sim, Dalila. Quando se interessa por Dalila, essa aí era o laço, era o checkmate de Satanás para a vida de Sansão. Por quê? O inimigo, ele prepara sempre grandes estratégias para grandes homens de Deus. Se você é uma pessoa importante na casa do Senhor, o inimigo ele não vai te tentar qualquer coisa, porque você não vai largar a tentação do Senhor por qualquer coisa. Sempre a tentação parece que é muito mais importante. Numa hora que pega, você não consegue mais ver. Você consegue ver aquilo. E foi o que aconteceu. Sansão só via Dalila. E aí, Dalila tentou persuadir Sansão com uma coisa maior. Qual era o pacto que Sansão tinha? Qual era o segredo que Sansão tinha? O segredo da força de Sansão. Porque Sansão ele começou a vencer todas as batalhas pelo povo de Israel contra os filisteus. E os filisteus não conseguiam ganhar. Então eles falaram, como é que a gente vai ganhar esse cara? Esse cara é muito forte. Ele tem uma aliança com Deus, mas a gente não sabe como é que é. Então vamos tentar pegar o calcanhar de Aquiles dele. Vamos tentar pegar o ponto fraco. E aí Satanás vai tentando procurar. Porque o ponto fraco de Sansão era o quê? A mulher. E Dalila vai persuadindo. Qual é, Sansão, o teu segredo, Sansão? O teu segredo é esse. E mente. É me amarrar com cordas. E aí ela vai amarrar ele brincando. Então eu vou te amarrar. E aí ela avisava os filisteus vinham para pegar Sansão. Sansão quebrava as cordas e conseguia vencer a batalha. E depois, Sansão, você mentiu para mim. Poxa, você não me ama. Qual é o teu segredo? Me fala. E falava, meu segredo é esse. E ela ia lá e fazia. E aí ela chamava os filisteus, eles vinham, Sansão saía. Outro ponto que eu aprendo aqui na palavra do Senhor. Sansão brincou com a sua aliança com Deus. Ele foi brincando. Não brinque com a sua aliança com Deus. Não brinque com a sua vida com Deus. Não dê brecha para o inimigo. Porque se você der brecha para o inimigo, vai na brincadeirinha. Mas você é tão bonitinha, você é tão bonitinho, você é tão legal. Domingo de noite, pô, que pena que você está lá na igreja, você podia estar aqui comigo, né? Poxa, tem uma festa tão boa, você vai estar lá no culto, vai beber. E aí vai. Você, não, eu gosto da igreja. Aí daqui a pouco você está
acontece alguma coisa aqui, você fica meio triste, a pessoa, sai da igreja hoje não, vamos lá com a gente, lá é legal, é muito bom. E aí nessa hora, nesse momento, é que vem. Dalila foi persuadindo, chorando. Você não me ama, Sansão. Se você me amasse, você falava. Tocou no coração de Sansão. Sansão se viu acuado. Olha, se cortarem as tranças dos meus cabelos, eu perdi as minhas forças. Por que as tranças? É o cabelo? A força estava no cabelo? Não. Era apenas um símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Apenas um símbolo. Mas ele contou o segredo que ele tinha com Deus. Ele mostrou, ele se abriu, ele falou demais, ele se mostrou demais. Ele chegou a um ponto onde ele não poderia mais voltar. Às vezes a gente fala, não, até aqui tá, não tem problema, eu não vou me envolver não, eu não vou fazer isso não. Eu estou aqui, mas não estou fazendo nada de errado, cara. Não estou. Então não estou fazendo nada de errado. E a mulher vai persuadindo e tudo mais. O diabo é assim, ele vai com calma. Ele vai te persuadindo, aqui, ali, até ver o ponto. E às vezes, a sua aliança com o Senhor, às vezes o teu chamado com Deus é o chamado para cantar, para louvar o Senhor. E aí as pessoas não chamam mais para louvar. E aí Satanás fala assim, não quer que você louve na casa do Senhor não? Louva no mundo, olha. Tem muito mais pessoas para te aplaudir lá fora. Tem muito mais pessoas para poder falar que você é muito bom lá fora. Entendeu? Vai nessa igreja, vai para outra igreja. Por quê? Não é porque outra igreja é ruim, não. É porque você vai para outra igreja e sente visitante. Então você não se sente responsável de ir todo domingo. Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não. Daqui a pouco, sai dessa igreja vai para outra. Aí vai pulando, daqui a pouco você não está em nenhuma. Às vezes o seu chamado é você ter uma responsabilidade na casa do Senhor. E aí, por um momento, você se afasta. Olha, não vai não. Cuida mais da sua vida profissional, do seu emprego. Cuida mais do seu namoro. Entendeu? Espere um pouco, se afasta um pouco. Você está muito na casa do Senhor. E aí você começa a deixar de se encher de Deus e vai se encher de outra coisa. E isso você perde. Perde o seu contato com o Senhor, a sua aliança com Deus. Ela vai começando a se afastar. Outras coisas entram. Você e Deus estão assim. Mas outras coisas vão entrando e vão te afastando. Daqui a pouco você nem vê Deus, você nem sente. Você não consegue nem mais clamar. Então você fala assim, eu clamo, mas eu não sinto mais a presença do Senhor. E aí nesse momento que Sansão brincou com a aliança dele, Dalila fez ele dormir, o colo dele, e foi cortando uma trança. E Dalila devia estar cortando com muito prazer, né? Porque ela foi comissionada para poder enganar o herói de Israel. Nós somos pessoas importantes na obra do Senhor. Não se sinta qualquer um. Você é uma pessoa muito importante na casa do Senhor. E o inimigo, ele faz de tudo para te tirar da presença do Senhor, porque ele sabe a força que você tem, porque o Senhor te capacitou de força. Então, quando o diabo, ele consegue desviar um da casa do Senhor, ele fica muito feliz, porque é menos um que vai pisar na cabeça dele. Porque ele sabe que o Senhor falou uma palavra maravilhosa, porque no seu nome vamos pisar serpentes e escorpiões, vamos pisar na cabeça da serpente. E quando estamos na presença do Senhor, nós podemos falar para o inimigo, Pai, você não vai ficar mais na minha família, você não vai ficar mais no meu coração, você não vai ficar mais no meu trabalho, você não vai ficar mais na minha vida. E ele tem que sair. Mas quando nós somos seduzidos e levados para fora, aí sim, Sansão, ele teve as suas tranças cortadas, os inimigos vieram e eles não perderam tempo. Já foram furando os olhos de Sansão, ele ficou cego, amarraram Sansão, levaram Sansão até a terra deles. E lá Sansão foi humilhado. Por quê? O inimigo, quando tira um daqui da casa do Senhor e leva lá para fora, ele humilha, você pode ver. Quem é? É crente. Nossa, nem parece que um dia foi da igreja. Nem parece. Poxa, você foi da igreja? Caramba, aquela pessoa foi? Caramba, Deus não estava, nem sabia. Poxa, a pessoa estava na casa do Senhor, louvava e cantava. Hoje estava na praça, dançando, rebolando ao som dos funks aí e achando que está curtindo a vida. Mas está se estragando, sabe por quê? Porque faltou a presença do Senhor na vida dela. Perdeu o contato com o Senhor. E aí, como eu falei, quando o homem não tem a presença do Senhor, ele se torna como um animal. Ele não tem mais aquela direção, aquele sentido para a vida. Então qualquer coisa serve.
Qualquer musiquinha, qualquer coisinha para se divertir, para esquecer da sua tristeza não serve, basta. Então você está no baile funk, você pode ir para qualquer lugar, você faz qualquer coisa, você topa tudo. É poder não olhar para o vazio que tem no teu coração. Porque se você olhar para o vazio que tem no teu coração, você vai lembrar que falta Deus. Você vai lembrar que falta Jesus. E aí você vai voltar para a casa do Senhor, e aí você vai chegar aqui no altar do Senhor e se ajoelhar, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei contra ti. Sansão foi levado até lá e a primeira coisa que foi feita por os olhos, já falei, e lá ele começou a trabalhar como um animal, empurrando um moinho. Era um trabalho feito por bois, um trabalho feito por um animal, mas porque Sansão era muito forte, muito vigoroso, o inimigo pegou ele e colocou ele para trabalhar, usando a força dele. Então se você tem uma qualidade aqui dentro, o inimigo vai tentar te humilhar, usando a qualidade lá fora. Se você louvava aqui, você vai cantar funk lá fora. Se você pregava aqui, você vai começar a fazer fofoca, vai fazer intriga de lá fora. Se você era muito empenhado na obra do Senhor, você vai ser empenhado para fazer as coisas erradas aí no mundo. E aí Sansão está lá, sendo humilhado, cego e empurrando aquele moinho pesado, e empurrando, e fazendo força, e está rodando. E todo mundo ali, as crianças, os homens olhando e rindo, zombando. Ali, ó, olha o herói de Israel aí, ó, sendo humilhado, ó, olha o herói, ó, aí. Tá vendo? É assim que o mundo faz quando alguém sai da presença do Senhor. Aí, ó, o crente aí, ó, fazendo vergonha aí, ó, envergonhando Deus aí, ó. É assim, Sansão estava lá e todo mundo debochando da cara dele. Passou de herói de Israel para palhaço lá no mundo. E lá Sansão empurrando aquele moinho. Eu creio que o Sansão estava, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, não reconheci, meu Pai, a minha oportunidade na sua casa. Eu não reconheci, Senhor, oh meu Pai, a obra que o Senhor colocou na minha mão. Senhor, eu não reconheci, Senhor, a importância que era a tua presença, Senhor. Oh meu Pai, chegar até aqui, ser humilhado, Senhor, ser tratado como um bicho, meu Pai, para reconhecer que não há nada melhor que a tua presença, Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala, acho muito lindo, eu acho que é um versículo até que sintetiza tudo isso, que fala assim, e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Você pode ser humilhado por um momento, por 2 momentos, entendeu? Mas uma hora o teu cabelo cresce de novo. Uma hora a tua aliança com Deus vai ser restaurada. E Sansão, ali, sendo humilhado, todo mundo rindo da cara dele, todo mundo falando dele. E Sansão, Senhor, perdoa, Senhor, e orando. E ali o Senhor olhou e falou assim, é assim que eu pedi o meu herói. Se humilhando diante de mim, porque quando ele se humilha diante de mim, eu exalto ele diante dos homens. Eu coloco ele em posição de exaltação diante dos homens. E aí, em um momento, os filisteus vão poder caçoar mais de Sansão, debochar mais da cara de Sansão, pegam ele e vamos levar o herói de Israel lá para o templo do nosso Deus, templo do Deus Dagon. Eles adoravam outros deuses. Quando leva Sansão, quando Sansão entra dentro do templo do Deus Dagon, irmãos, um pouco antes disso, não pode passar, esse momento não pode passar, tem uma palavra que fala muito ao meu coração, e uma outra parte da Bíblia, mas que resume também a oração de Sansão no momento que ele estava sendo mais humilhado. Ele fala lá em Miqueias 7, no versículo 8, fala assim, não precisa ler a Bíblia não, eu vou ler, para que a gente possa ser um pouco mais rápido. Ele fala, diz assim, ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Sansão entrou no templo do Deus dos filisteus. E ele entrou lá e todo mundo... E juntou todos o povo dos filisteus. Muita gente, todos não, mas juntou muita gente naquela casa, naquele templo, para poder adorar aquele Deus pagão, enfim, para poder humilhar o herói de Israel. Mas o Senhor, como eu falei, ele, quando a gente se coloca de pé, ele se coloca humilhado, ajoelhado diante de Deus, Deus nos exalta diante dos homens. E aí Sansão, ele orou, Senhor, por favor, ao menos por mais um momento, Senhor, traz de volta, meu Pai, as minhas forças. Traz de volta, Senhor, para que eu possa
para que o teu nome não possa ser envergonhado diante dos homens, Senhor, e que pelo menos por um momento eles possam ver que o Senhor é Deus, Senhor. E aí Sansão segura numa pilastra, e segura em outra, ele estava cego, e muitas vezes nós estamos maus, estamos cegos, mas estamos humildes diante do Senhor, e o Senhor nos dá força para poder exaltar o seu nome mais uma vez, porque o Senhor, Ele perdoa, Senhor. O Senhor tem volta. Às vezes das pessoas, quando a gente erra com alguma pessoa, não tem volta. Comigo é assim, errou uma vez só, para Deus não. O Senhor fala assim, então somente reconhece que pecou, que pecaste contra mim. Eu acho muito lindo também, ele fala depois, se voltares, voltes para mim. E aí Sansão orou, e Deus trouxe a força novamente para ele. E Sansão segurou uma pilastra na outra. Eu acho que os inimigos olharam e falaram, ele deve estar bêbado, ele deve estar meio tonto, ele está segurando uma pilastra na outra e tudo mais. E às vezes quando você tenta se reerguer, se colocar na posição de novo, para adorar o teu Deus, as pessoas ficam rindo. E olha lá, vai tentar se levantar para cair de novo, olha lá. Vai cair de novo, vou rir de novo na cara dele, vou rir de novo na cara dela. Mas aí Sansão se colocou de pé, nem ouviu, eles estavam rindo, se colocou de pé, e ele voltou a força dele, aquela força que vem de dentro e derrubou as pilastras da casa do Senhor. Da casa do Senhor não, da casa do Deus dos filisteus, Dagom. E aquela casa caiu. E morreu todo mundo. Sansão morreu. E todos viram que o Senhor trouxe de volta a força, restaurou novamente a aliança que ele tinha com Sansão. Essa história que Sansão morreu, né, naquele momento. Ele matou mais pessoas na morte dele do que quando ele estava vivo. Mas eu trago para as nossas vidas que o Senhor, Ele quer que nós morramos, sim, para o mundo. A nossa restauração passa pela nossa morte para o mundo. Morrer para o mundo e viver para Deus. E aí você vai viver só para Jesus. Você morre para o mundo. Ninguém vai conhecer mais como era o Rodrigo antigamente. Ninguém vai conhecer mais como era o Misaca antigamente, como era o Leandro, como era a Luciana, como era o Jean, como era o Daniel, como era o Vinícius, enfim, como era o João, o Paulo, o Joaquim, a Antônia, a Denise, enfim. Vão te conhecer como uma pessoa que louva ao Senhor, que engrandece o nome do Senhor. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Que a gente morra do mundo e viva para Deus. A segunda passagem da palavra do Senhor, que tocou no meu coração, encontra-se no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13, segundo livro de Samuel, no capítulo 13, eu vou ler, e os irmãos podem me acompanhar, amém? Amém. Amém? Amém. Pensei que estava ainda procurando. Enfim, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então ele disse a Aminon, amo Tamar, minha irmã, e Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente quando teu pai vier visitar-te. Dize-lhes, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-lhe a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fugiu, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Aminon, seu irmão, e faça-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele estava deitado. Tomou ela massa e amassou, fez bolos diante dele e o cozeu.
Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze-lhe comida à câmara, e eu comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-lhe e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ele disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou com ela. Aqui podemos ver, irmãos, a história de uma princesa, filha de Davi, que tinha irmãos, e um meio-irmão dela, chamado Aminon, acabou se namorando por ela. Ele sentiu desejo pela irmã, pela meia-irmã. E ele sentiu aquele desejo que não era um desejo correto, mas guardou para ele. Mas ele estava angustiado, ele queria, ele estava apaixonado. E aí um amiguinho dele perguntou: vem cá, por que você está tão preocupado? E ele falou assim: é por Tamar, porque eu estou apaixonado por ela, mas ela é virgem, ela é filha do rei, filha do meu pai também. E aí o amiguinho vai lá e faz isso, aquilo. Olha, fala que você está doente, fala que você está se sentindo mal, pede para o rei, pede que sua irmã vá lá fazer uma comida para você. E aí você pode arquitetar o seu plano. Podemos ver aí, irmãos, como é. Às vezes vem os pensamentos errados nas nossas cabeças e não jogamos fora. Aminon ficou com um pensamento errado na cabeça dele. Ele continuou pensando, ele maquinou aquele pensamento. Ficou para ele, mas aí depois ele dividiu com um amigo. E aí não era amigo. E aí é conselho de um amigo, às vezes coloca a gente no buraco, não é verdade? Aí Jonadab falou: olha, tudo bem, vamos arquitetar um plano aqui e você vai ficar com a sua irmã. Entendeu? E a Bíblia fala que ele era um homem muito sagaz, ou seja, muito esperto, ele sabia conversar, sabia arquitetar os planos. Muitas vezes temos pessoas do nosso lado, são pessoas que, as pessoas que têm os conselhos muito inteligentes para as coisas ruins. E damos ouvidos a essas pessoas. Aminon foi lá e continuou. Fingiu que estava doente, falou com o rei: rei, eu peço que minha irmã vá lá fazer uma comida para mim, porque eu estou mal e tudo mais. E Tamar, coitada, com o coração aberto, um coração limpo, puro, vai lá fazer comida para o seu meio-irmão. Vai lá fazer uma caridade, coisas boas. Chegando lá, mal ela sabe que estava preparado um mal para ela. Estava arquitetado um plano para poder tragar a vida dela, para poder tirar dela uma coisa que é muito importante, para tirar dela uma das coisas mais importantes que uma mulher pode ter. Uma das coisas mais importantes que nós temos. Para Tamar foi a sua virgindade. Aminon realmente agarrou, forçou, violentou. E muitas vezes o inimigo, pessoas, às vezes o inimigo trabalha com pessoas que estão perto da gente. E essas pessoas são usadas pelo inimigo para poder tirar da gente as coisas mais importantes, as coisas que a gente mais preza. E essas pessoas são utilizadas pelo inimigo. E muitas vezes, sem a gente merecer nada, somos estragados. Mas Tamar foi lá, apresentou o alimento. Aminon falou assim: olha, não quero comer não. Leva para a minha câmara, ou seja, lá para o meu quarto, mais interior. Mandou todo mundo sair da casa. E Tamar foi. Uma coisa eu aprendo aqui também, que Tamar não foi prudente. Por quê? Ela foi fazer o bem. Ele não quis a comida, tudo bem, está aqui. Vem para a minha câmara, mais interior. Muitas vezes temos situações na nossa vida onde temos que saber o nosso limite. Somos bons, fazemos a obra do Senhor, né? Somos servos do Senhor, mas temos que saber onde podemos ir e onde não podemos ir. Porque tem um ponto que é onde nós pisamos o pé, aí a responsabilidade é só nossa. É só nossa. O Espírito Santo fala para a gente: não, agora as pernas são suas. A mão na internet é sua. A sua vista é só você que controla. Então, onde você olha, para onde você anda, com quem você fala.
que local você está indo. Tamar foi violentada. E depois de haver consumado o ato, o irmão dela acabou tendo um sentimento inverso. Ele sentia amor por ela, sentia atração, desejo, enfim. Depois que conseguiu tudo o que ele queria, a Bíblia fala que ele sentiu nojo dela, repulsa. Sai daqui. E ela fala, não, meu irmão, você me faz pior agora do que antes. Porque ele até falou, antes dele ter as relações com ela, falou assim, não, pede para o rei, para que eu seja sua mulher, porque o rei não vai negar. E aí a gente vai estar certo, pelo menos. Mas Aminon não, ele só queria se aproveitar. Muitas vezes tem pessoas na nossa vida que aparecem só para se aproveitar da gente. E a gente está pensando que a pessoa está levando a gente a sério. Está pensando que aquela coisa é séria, que aquela coisa é boa. E quando vamos ver, foi apenas um momento. Apenas por um momento. Fomos usados como uma laranja que é chupada e depois é jogado o bagaço fora. Muitas vezes fazemos a obra do Senhor aqui, ó. Estamos na casa do Senhor, dia a dia. E aí acontece uma injustiça. E a gente se sente usado. Caramba, ninguém reconheceu o que eu fiz. As pessoas não olharam, não observaram o que eu fiz. As pessoas fizeram uma injustiça. Tramaram o plano e me jogaram para fora. Agora eu não canto, agora eu não prego, agora eu não faço mais nada. Tramaram o plano e te deixaram só. Você participou de alguma coisa e você pensa, não, estão me levando a sério, as pessoas estão me respeitando, a pessoa vai casar comigo, a pessoa vai querer um relacionamento sério, e aí a pessoa vai lá. Depois a pessoa usa tchau. Não, quero não. Eu pensei que era amor, mas não era amor não. Eu me enganei, me desculpa. Depois de tudo que acontece, pedir desculpa, se sente usado. E aí Tamar, quando o irmão dela joga ela para fora da casa dele, e ela é jogada fora na rua, se sente sozinha. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Fazemos muitas coisas para pessoas e as pessoas não reconhecem o nosso esforço, não reconhecem ali o nosso trabalho. Às vezes na nossa própria igreja, na nossa própria casa, enfim, no trabalho, isso acontece. E aí as pessoas nos jogam fora, nos demitem. As pessoas falam que a gente não presta. E a gente fica só, como o Tamar ficou, de fora da casa, no chão. E as virgens de Israel, as filhas do rei, elas se vestiam com uma roupa. Essa roupa demonstrava a virgindade delas, a pureza delas. E a Bíblia fala que Tamar, depois de ter se sentido violentada, a sua alma, o seu corpo violentado, ela rasga as suas vestes. Ela se revolta. E muitas vezes, quando acontece a injustiça na nossa vida, quando as pessoas tramam coisas na nossa vida, nos sentimos revoltados. Ela rasgou as suas vestes. Ela não era mais virgem, mas ela foi violentada, rasgou. E agora, cobriu a cabeça dela de cinzas, sinal de vergonha, de humilhação. E ela não queria mais contato com ninguém, porque ela não seria mais reconhecida como alguém que tinha a santidade, a pureza. Quem queria casar mais com Tamar? A culpa não era dela, mas isso é muito difícil, porque naquele tempo o povo era muito preconceituoso, como hoje ainda é. Muitas vezes rasgamos nossas vestes de crentes, não quero mais ser crente, vou embora. Fizeram isso comigo. Terminou meu namoro, me enganaram, me passaram para trás no trabalho. Na minha família ninguém me valoriza. Aí desconta no Senhor, não quero mais ser crente. Diz que vale, Deus não viu. Tanta coisa acontecendo na minha vida, Deus não viu, Deus é cego. Rasga as suas vestes e vai para o mundo. Vai embora. Fica revoltado. Mas o Senhor tem que falar para você que se rasgaram as suas vestes, aquela pessoa que fez tudo mal na sua vida, ou então essa situação que está acontecendo na sua vida, que está se deixando sentindo assim, com o coração apertado, parece que o Senhor não está vendo, parece que o Senhor não está enxergando. Fica tranquilo. O Senhor fala assim, ai daquele que toca num dos meus pequeninos. Ai daquele que toca num dos meus pequeninos. Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma corda e na outra ponta amarrasse uma perna e jogasse num poço. E o Senhor fala, no livro de Zacarias, fala assim, quem tocar em você, toca na menina dos meus olhos. É muito importante para Deus. Se tocaram em você, fique tranquilo. O Senhor vai te restaurar, vai te colocar no onde Ele quer. Por um momento pode ser a tua dor, a tua tristeza, o teu sofrimento, mas o Senhor vai te colocar de pé novamente e você vai voltar. O Senhor vai te fazer voltar
E você vai ter alegria novamente. Como diz, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna coroará a sua cabeça. O Senhor vai trazer alegria de novo. E no lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra! Porque o Senhor, Ele não vai deixar você sozinho. Não. Há injustiça sim, mas o Senhor é a justiça. Uma das faces do Senhor é a justiça. E uma das coisas que meu Deus sabe fazer bem é julgar. E o meu Deus não deixa ninguém. E não deixa dever nada a ninguém. E se você está triste, amargurado, não está conseguindo, dá o perdão, liberar o perdão. O Senhor hoje vai entrar no seu coração, se você permitir, e vai fazer tirar toda essa mágoa, todas essas coisas que aconteceram na sua vida ao longo desses anos, que te impedem de ter um contato, uma vida com Ele, que te impedem de voltar à casa do Senhor e fazer a obra como outrora você fazia, que te impede de chegar aqui e clamar e sentir o poder, sentir a presença dEle. Porque às vezes, irmãos, não é porque você não tem uma vida com Deus, não. É porque a dificuldade, a luta na sua vida é muito grande, dói muito. E aí você não consegue clamar. Mas o Senhor hoje, Ele vem trazendo um bálsamo de Gileade, que vai curar todas as suas feridas. E as feridas pelo teu coração, elas vão ser todas saradas. E você vai vir aqui com felicidade, com alegria eterna. E quanto à parte das vestes, irmãos, por favor, vamos abrir a Bíblia. Para finalizar, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, Apocalipse 3, versículo 5 diz que é aqueles que, apesar disso tudo, eles colocam de novo a sua vida na presença do Senhor. Apesar de tudo que passou, vocês vão voltar e vão louvar o Senhor, vão entregar a sua vida novamente ao Senhor. Se você pecou, se você fez coisas erradas, o Senhor, Ele vem a liberar o perdão se você se arrepender de todo o seu coração. Enfim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia fala uma coisa importante para todos nós. O justo pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas de todas, o Senhor o levanta. E o Senhor quer te levantar hoje, mas você tem que tomar atitude de fé. E você vai perguntar, e as minhas vestes que foram rasgadas, como é que fica? O Senhor tem uma promessa para uma vida eterna. A nossa promessa que o nosso Deus tem, não é aqui, é uma promessa lá, uma vida com Ele, é vida eterna. Para isso, temos que aceitar o nome do Senhor Jesus, servi-lo de todo o nosso coração, reconhecer que só Ele, só nele, só no nome de Jesus há salvação. E aí sim, o Senhor Jesus, porque a salvação não vem por obras, não é porque a gente é bom, porque a gente faz isso, faz aquilo. Isso é obrigação nossa, de fazermos o bem. Agora a salvação vem pelo nome do Senhor Jesus. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não dá para chegar a Jesus por Maria, por José, por João, por Joaquim. É só por Jesus. Reconhecendo Ele como Salvador. Reconhecendo que você precisa do perdão dEle. E o Senhor tem uma nova vida. E Ele diz assim no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5. No versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aí, ó, suas vestes está lá. É lá, não é aqui não, é lá. Porque essas vestes, as pessoas podem rasgar a aparência de fora, mas por dentro, ninguém pode tocar. Porque o Senhor falou, ainda que houvesse de dia eu era, e nenhum há que possa livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se o Senhor operar na sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode falar que não. Se o Senhor falou que você está livre, que você está salvo, restaurado, assim está. As pessoas vão falar, tá por 2 semanas, daqui a pouco volta. Deixa o inimigo falar, deixa o inimigo contar as horas, deixa o inimigo estar contando. Sabe por quê? Porque ele vai se cansar de contar, porque você não vai voltar mais para o mundo, porque você encontrou vida de verdade, encontrou o verdadeiro manancial de águas vivas. A palavra do Senhor diz que as pessoas que não conhecem o Senhor têm sede, e o Senhor é a nossa água. Como ele falou para aquela mulher,
samaritana, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Quem aqui não quer mais ter sede? Quem aqui vai entregar a vida para o Senhor Jesus hoje? Quem aqui vai falar, Senhor, eu estou voltando hoje, Senhor. Me aceita, Senhor. Ele te aceita. Quem fala assim, Senhor, eu pequei. Eu errei, meu Pai. Oh, meu Pai, eu fiz isso. Eu achei que eu era o bambambam. Eu achei que eu podia fazer tudo, Senhor. Mas hoje eu reconheço que só há salvação em Ti, Senhor. Eu reconheço que eu pequei, Senhor. E eu quero voltar, Senhor. Oh, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra pela primeira vez. Mas tocou no meu coração, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero entregar minha vida. Porque eu já vivi muita coisa nessa vida, apesar de jovem, mas em nada eu senti o que eu senti hoje no louvor, eu senti hoje quando eu entrei aqui, eu senti hoje quando eu estava lendo a Tua palavra, Senhor. Então eu quero entregar minha vida a Ti, Senhor, viver para Ti, pensar só em Ti, e aí você vai ter uma nova vida onde o Senhor vai reinar em Ti. Eu convido o Ministério Aliança com Cristo, mas esteja aqui na frente, para entoar o louvor, e os irmãos possam estar de pé, louvando ao Senhor. E se você sentir no seu coração de aceitar o nome do Senhor Jesus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se coloque diante do altar do Senhor. Porque o Senhor tem novidade de vida para você. Novidade de vida para você. Nova vida.